Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live do canal Susfácil. Meu nome é Eldon Queres e a gente aqui tem a presença da minha querida e ilustre professora Adriana Guimarães. Ela é professora de língua portuguesa há 33 anos, tem uma grande bagagem de cursinhos, preparando vários candidatos, vários candidatos foram aprovados aí com a ajuda da professora, como Cursinho Mega, Méritos, Prolabore, dentre outros. E, então, quero agradecer, professora Adriana, sua presença em esclarecer dúvidas sobre o concurso do Odilon, sobre o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Bem-vindo. Bem-vindo. Eu que agradeço a presença também, tá? O convite, tá? Muito obrigada pelo convite. E queria mandar um recadinho para todos aí. Sempre atrás dos seus objetivos, estudar muito, fazer boa prova, tá? O concurso do Odilon é um concurso muito esperado também, né? Por todos da área da saúde. Nós teremos aí provas para ensino médio, né? E para o superior. Os programas, os conteúdos, né? O conteúdo programático do certame, praticamente do médio superior, são parecidos. A diferença é um ou outro tópico que tem no curso superior, a prova para o curso superior, e não vai ter na prova do médio. Mas o conteúdo programático é o mesmo. A Dédalus Concurso, que fará o concurso do Odilon, né, é uma banca bem dinâmica. O candidato ele deverá focar bem, principalmente na área gramatical, porque é uma prova que não há muita interpretação de texto. Essa prova praticamente é básica em gramática. E, infelizmente, eu tenho que falar, são questões extensas, cobram muito conteúdo e cobram muito aprendizado do candidato. Então, em questão de texto, é praticamente mínima. Deve cair mais ou menos umas 2 questões, no máximo, de interpretação de texto. O foco da Dédalus Concurso realmente é a gramática mesmo, tá? As questões são pesadas, o aluno tem que ter um conhecimento gramatical. Então, assim, eu considero que o aluno tem no PCI concurso, tem as provas da Dédalus, e que refaça essas provas para medir o seu conhecimento também, se você está com uma boa base de conhecimento gramatical. Português são 10 questões, né? Peso 2. O que é o peso 2? Cada questão de múltipla escolha vale 2 pontos. Então, é muito ponto para uma questão só, né? Então, assim, é focar mesmo, ler a prova, trabalhar a prova, tá? Para você já preparar para ter uma ideia e não ter uma surpresa no dia, né? E já foi marcada a prova. Se não me engano, ela vai ser no dia 2, né? De maio, se não me engano, 2 de maio, né? Já a RBO, que é a nossa banca aqui, ela a sede dela é na Savassi, de Belo Horizonte. Então, a RBO é uma banca também simples, porém, a RBO vai dar a língua portuguesa apenas para o nível médio. Então, cuidado aí o pessoal do nível médio, são 10 questões também, peso 2, né? E estudar bastante também pelas provas, apesar que você vai procurar a prova da RBO, as provas são poucas, porque parece que a RBO disponibilizou muito pouca prova, tá? Mas para a língua portuguesa você vai encontrar, às vezes o pessoal não vai encontrar para a área da saúde. Ela tem provas, porém ela disponibilizou de outros cargos, e não da área da saúde. Mas para a língua portuguesa, o candidato vai ter uma ideia como que é a prova da RBO. Também é uma prova gramatical. Infelizmente, tem que falar isso, que o aluno fala, eu sou ótimo em interpretação de texto, eu gosto de interpretar texto. Porém, a RBO também, ela não puxa muita interpretação de texto, serão 10 questões também, peso 2, tá? Ela cobra muito, aí vai uma dica, o pessoal que vai estudar, aí que já está estudando, ela cobra muito morfologia, classe das palavras.
né? Ela vai cobrar, ela vai dar um texto, um trechinho, vai sublinhar as palavras e perguntar qual é a classe da palavra, se é verbo, se é conjunção, preposição. Ela adora essa parte morfológica. Então, vai uma dica aí. Estudem bem por essa área morfológica. Classe das palavras, preposição, conjunção, viu? Você vai tentar? Oi? Vai Não tentar? entendi. Você vai tentar? Eu tô na parte ainda do vamos ver, tá? Eu ainda não sei, mas certamente eu vou fazer, professor Adriano, porque eu estou propondo de corrigir as provas aqui online. Tipo quando era de vestibular, sim, que a gente sim. fazia na televisão. Eu acompanhei muito isso ajuda bastante, né? Aliviar ali a tensão, já resolver os problemas ali já depois da Porque prova. geralmente, quando o candidato termina a prova, ele quer um apoio, ele quer saber se acertou ou não a questão, né? Às vezes ele fica em dúvida, será que eu marquei certo, marquei errado? E esse apoio é importante, sim. Então, pelo menos fazer a prova para ter acesso ao conteúdo, eu vou certamente fazer. Mas agora, para valer mesmo, ainda não decidi, porque estou terminando meu doutorado, né? Estou com muita coisa ainda na cabeça. Você está em outra vibe, né? Né? Verdade. Mas você está comentando aí do perfil mais gramatical das duas bancas. Como estudar gramática num tempo que a gente está de pandemia, a gente não tem muito acesso aos cursinhos presenciais, que o povo adora. Como estudar gramática nesse tempo? Tem muito curso online, muito curso Sim. online. O Prolabore mesmo tem cursos online, acho que o Mega também tem curso online. Então, geralmente, o candidato que não tem essa disponibilidade presencial, né, por causa da época da pandemia, pode comprar um curso de português online. Eu estou falando por causa da minha área, né? Então, pode comprar um curso de português online, curso básico, principalmente para quem tem muito tempo que não está estudando português. Né? Porque, vamos ser sinceros, a gente só estuda português quando há concurso público. Que aí o pessoal fala, agora eu tenho que voltar a estudar. Então, convém comprar um curso online, acompanhar as aulas. Acho que seria um bom apoio para o candidato aí nessa época de pandemia. O pessoal me pergunta muito sobre, para português, eu tenho que fazer um curso junto com uma apostila ou só o curso resolve minha situação? Olha, a questão é qual é a minha base da língua portuguesa. Se eu tenho uma boa base, eu consigo acompanhar por uma apostila e uma aula online. Né? Então, eu consigo observar o que o professor, entender o que o professor está falando, porque ele vai estar diante de um computador, né? Ele não vai poder perguntar para esclarecer alguma dúvida. Então, para esse aluno que já tem base, fica muito fácil, sabe? Estudar, ouvindo a aula e anotando algo pertinente em uma apostila. Para o aluno que não tem base, convém, então, procurar um apoio, às vezes uma aula particular, mesmo na época de pandemia, a pessoa pode disponibilizar um tempo, não é de aglomerar, lógico, mas você pode ter uma aula particular, um apoio de uma pessoa conhecida da família ou algo assim. Mas tem que ter um apoio, sim, não tem como estudar português, eu estou falando para quem não tem base, né? Para quem não tem base, eu vou começar de onde? A pessoa fica totalmente perdida. O que eu tenho que estudar? Às vezes eu falo assim, tem que estudar classe de palavras, mas o aluno não tem essa base, eu não lembro o que é classe de palavras, né? Então, eu aconselho ter um apoio, sim, de um professor. Entendi. No caso, como que a gente faz, então, para fazer questões, acertar questões para a banca, na banca? Então, com esse perfil mais gramatical, como que eu vou acertar questões, então? Eu vou decorar ou eu vou caçar um método alternativo? O que você sugere? Decorar não. O Português professor dê decorar, essa colocação, né? a questão de decorar, o dia da prova você pode dar um branco e você não vai lembrar de nada. Então, a questão de decoreba, não. Mas o aluno, a melhor forma
de entender o que a banca pede, ficar acostumado com a banca, né, para não ter surpresa, igual eu já falei, não ter surpresa no dia, falar, ai, meu Deus, o que é isso, o que eu vou fazer? É pegar provas antigas e trabalhar a prova. Aí você vai ter o seu nível, você vai observar o nível de conhecimento que você tem de português. Pega uma prova, começa a fazer, pega a prova, por exemplo, do nível fundamental, depois pega a prova do nível médio, e aí você vai tentar resolver. A melhor forma é conhecer a banca é fazendo as questões das provas, tá? Tem a nossa internet hoje, né, que é o mundo aí de informações, você pode procurar questões da RBO, questões da Dédalus, você vai encontrar, são questões boas, sim, mas decorar não, e pelo menos entender, dar uma lida na matéria, igual eu falei, tem muitos professores dando aula aí no YouTube mesmo, são professores bons, que o aluno pode acompanhar também a explicação. Aí você procura, por exemplo, uma aula de verbo, uma aula de pronome, assiste aquela aula, tenta fazer uma questão, sabe? Então, muita aula boa no YouTube. Mas eu sempre recomendo para o aluno ter o conhecimento da banca é fazendo a prova, questões antigas das provas direcionadas ao seu certame. Já que a gente está falando de questões da banca e tal, você acha que só fazer o da banca ou eu posso fazer questões de outras bancas também? Não, eu não recomendo, porque cada banca tem um perfil de cobrança. Eu já faço as questões da RBO, eu até estou considerando, fazendo um caderno de questões, sabe? De português só da RBO, e já tenho pronto da Dédalus. E pelo que eu observei das duas bancas, pelo conhecimento que eu tenho, é o que eu falei, são questões gramaticais totalmente diferenciadas. Então, se você pegar uma questão da FUMARC, que não tem nada a ver com a sua prova, o tipo de questão da FUMARC é totalmente diferente da questão da RBO e da Dédalus. Então, o aluno vai ficar praticamente assim perdido. Ele fez um tipo de questão, quando ele vai olhar na banca dele, a cobrança é diferente. Então, aí pode confundir. Então, eu não recomendo fazer questões de outras bancas. Eu recomendo, sim, pegar a banca do seu certame, ou Dédalus, quem for fazer o DILOM, quem for fazer a prefeitura, pegar da RBO, trabalhar essas questões, observar as aulas, né? Então, eu recomendo trabalhar a própria banca. Eu perguntei isso porque na área da saúde a gente não tem, igual você colocou no início, a gente não tem quase prova nenhuma, né? São poucas as provas disponíveis e aí fica aquela guerra, né? Como é que eu vou estudar, saber o perfil da banca sem eu conseguir a prova disponível, né? Sim. Aí tem poucas provas disponíveis. Para português, até que vocês vão encontrar. É o que eu já falei. Eu já trabalhei, já peguei, construí um caderno de questões da RBO e fiz um caderno de exercício também das questões da Dédalus. Então, para português, vocês vão encontrar. A questão toda é saúde pública e a área específica. Porque, pelo que eu observei, a RBO ela disponibilizou muito pouca prova. Que até o aluno pode entrar no PCI concurso e pegar as provas da RBO e da Dédalus. Eu não achei a área da saúde, mas para o perfil de língua portuguesa, que é a minha matéria, vocês vão encontrar boas questões e um bom número de questões aí da prova. Para quem está vendo aqui é da área da saúde, pode buscar, na verdade, para qualquer prova, você vai ter que fazer saúde pública. Eu corrigi as que estavam disponíveis, está aqui no canal, então você pode buscar lá questões da RBO, que você vai ter todas as questões aqui comentadas por mim, né, que sou professor de saúde pública, e aí a gente vai facilitar essa busca sua. Mas para específica mesmo da sua área, aí você pode ir lá no PCI Concursos, buscar aí na RBO. E, professora Adriana, eu perguntei, né, para a Prefeitura de Belo Horizonte se vai ter português para nível superior. E agora a Prefeitura foi bem taxativa. Na sexta-feira, eu publiquei um vídeo com a resposta da PBH. Se você não viu, vai estar aqui também, você pode ver depois, falando que não vai ter hipótese nenhuma português para nível superior.
A senhora estranhou isso? Olha, a questão é, sempre a gente se espera de um concurso colocar a língua materna como prova, né? É uma identidade aí de concurso público. Estranhei sim, porque vai colocar para o médio e não vai colocar para o superior. Agora, pode ser, então, o que é um ponto já de conhecimento. Quando não se coloca português, então vai uma dica aí para o pessoal do superior, tá? Quando não há prova de português, significa que sua prova específica vem caprichada. Estou sendo sincera, tá? Sim, Porque, pode ser. então, estou sendo bem sincera. Para mim, é aquela típica questão que vai te pedir até o nome do livro, o nome do autor. Então, eles vão carregar bem na parte específica. Então, às vezes, todo mundo aí solta foguete, porque não vai ter português. Mas 10 questões de português bem estudadas te salva bem. Quando não há o português, tá? A prova de específico vem muito difícil. Tá? Não é amedrontando ninguém, não, mas por experiência, tá? Então, infelizmente, eu tenho que falar isso. Pelo que eu tenho de experiência aí, não tendo português, eles vão puxar em uma prova. E qual é a prova? Seu específico, é a área que você vai trabalhar. Sim, e não é por medo, não, é se preparar para o que vai vir, né? Tem que Estudar estar muito preparado. bibliografia, né? Eles colocaram lá uma bibliografia, estudar. Eu creio que eles devem puxar pé de página de bibliografia, nome de autores. Às vezes você fala, eu nunca vi isso, mas vai olhar, tá lá no pé de página de algum livro, tá? Então, assim, o aluno tem que focar bem, já começar a estudar esse específico, já deve estar estudando, Sim. porque com certeza são muitas questões, né? E é peso 2 também. Sim, eu também coloco que, apesar de não ter o português, igual você disse, né, vai ter que ter essa dedicação maior em saúde pública e na específica, né? E também Sim. uma boa interpretação de texto, né, das questões, dos conectivos, né, que eles adoram trocar, né? A RBO, pelo menos na área de saúde pública e na área específica, adora trocar conectivo, adora substituir, colocar uma outra palavra que está só Sinonímia, diferente. É, trabalhar sinonímia para ver se o aluno tem um conhecimento, um vocabulário diferente, né? Se ele tem esse conhecimento vocabular, é interessante. Então, até trabalhar, como você considerou aí, colocou essas questões, né? Na área aí da SUS Fácil. Então, tem que trabalhar essas questões, observar essas artimanhas, essas pegadinhas. Tá? Até que na parte portuguesa, a RBO não coloca pegadinha, não. Ela cobra a gramática específica mesmo, como se diz na gíria, bruta. Então, o aluno tem que ter o conhecimento gramatical, sim. Ela não faz pegadinha, não, mas ela quer saber o seu conhecimento mesmo da língua, regras. sim, e é justo, né? É justo, está na bibliografia, tem que perguntar. E é Né? Segala. A RBO é o Segala, é o gramático já. Rodrigo, então eu só tenho que estudar pelo Segala? Sim, você só pode estudar pelo Segala, porque é a bibliografia sugerida, né? Ah, Adri, mas eu não tenho Segala. Não tem problema, não. Tá? Mas você pode, por exemplo, igual eu falei, a internet está aí. Você pode digitar lá, Segala, tem alguns pontos gramaticais na internet que tem referência do Segala. Então, você pode estar estudando, porque às vezes o candidato não tem a gramática do Segala. E aí, Adri, como é que eu faço? Né? Mas alguns pontos na internet você pode digitar verbo, aí você coloca Segala. Né? Então, vai aparecer para você, sim, o que o Segala fala sobre verbo, etc. Uma boa dica, né? Porque tem que Dédalus estudar. não colocou. A Dédalus não colocou. Né? Sim, O Odilon não colocou qual que é a bibliografia. Mas o português dela está bem extenso. Ela está cobrando de tudo, figuras de linguagem, morfossintaxe. A Dédalus está cobrando muito. Quem vai fazer o Odilon vai pegar um conteúdo aí bem extenso, tanto para o médio quanto superior. A RBO, a prefeitura, o nível médio aí, já vai preparar pelo Segala, exclusivamente o Segala. entendi. Antes da gente continuar. Tem que ter 20% de um detalhe. Tem 20% de acesso da língua portuguesa, e eu acho que todas as matérias, saúde pública, né, também
20% de acerto. Sim, tem que prestar atenção nisso também. É uma regra muito importante. Antes da gente continuar, eu quero pedir para que, se você está assistindo aqui, quer fazer uma pergunta para a professora Adriana, quer fazer algum comentário, né? A gente pode responder perguntas num próximo vídeo, né? Esse vídeo não é ao vivo, mas é um vídeo gravado, mas que você pode colocar suas perguntas aqui, e havendo demanda, a gente volta aqui, né, professora? Com certeza, eu terei o máximo prazer em responder. É só falar. Então, vamos continuar aqui nesse bate-papo. Se a senhora fosse ter uma bola de cristal aí, né, que todo mundo adora essa bola de cristal, para perguntar para o concurso público, né? Quais são as questões que não vão faltar na prova? Bom, da Dédalus, não faltará questão sobre morfologia, tá? E crase, regência e concordância. Com certeza não. Na parte de texto, que ela cobra, mas é uma forma mais irrisória, ela deve cobrar figura de linguagem, nem que seja uma questão de figura de linguagem. Então, isso aí é para o Odilon, tá? Figuras de linguagem, e na parte gramatical, ela vai cobrar morfologia, como toda banca. Qual a parte da morfologia, Adri? Ela pode cobrar para vocês o famoso pronome, porque não existe prova sem pronome, né? A parte de substituição, usando os pronomes, a parte de crase com regência. Como são 10 questões, ela não deve dar uma questão para regência e uma questão para crase. Ela deve trabalhar uma questão só envolvendo crase e regência. E uma questão de concordância, e com certeza pode ficar ligado mesmo. A RBO, na verdade, ela vai trabalhar com certeza absoluta umas 2 questões de morfologia, que é a questão que eu já falei, que eu já citei, que é dela, dar um trecho, destacar as palavras e te perguntar qual é a classe das palavras destacadas. Se a palavra destacada é um verbo, é uma preposição. Isso aí você pode ter certeza que ela vai perguntar. Ela gosta muito de ortografia também, tá? O uso correto, dá uma lidinha no novo acordo, né? Nem é novo mais, que foi de 2016. A reforma ortográfica, o uso do hífen, se eu dobro o R, se eu dobro o S, como está sendo escrita agora das palavras. E fica também para o pessoal que vai fazer Dédalus aí, tá? Mas, com certeza, RBO é morfologia. Pode estudar mesmo. Conjunção, preposição, substantivo, isso é questão certa, tá? Certo. Então, fica a dica aí, hashtag fica a dica, porque isso vai cair, né? Vai, porque é o perfil dela. Como eu falei, eu preparando esse caderno de questões, eu percebi que assim, são várias questões. E, às vezes, não é uma questão só na prova, não. Ela trabalha umas 2 questões sobre morfologia. Isso é RBO. A Dédalus, como eu falei, é uma banca mais complexa. As questões são mais extensas. Então, prestar atenção no que ela está te pedindo. Tá? É uma gramática mais aprofundada. Então, ela deve cobrar, sim, a parte de morfologia, a morfossintaxe, né? Se a palavra é um pronome, se ela é um sujeito ao mesmo tempo, a concordância, a regência, a crase. Então, fica de olho. A Dédalus é uma banca que cobra bem. Ótimas dicas. Agora, vamos para uma outra pergunta que as pessoas gostam muito de falar de interpretação de texto, que às vezes a nossa interpretação não é a mesma do autor, né? Nem às vezes é a mesma da banca com o autor, né? Então, isso pode até acontecer, né, em alguns casos. Mas como fazer uma boa interpretação de texto, como se preparar para fazer essas poucas questões que tem e acertar? Olha, interpretação de texto é sempre um ponto de interrogação para o candidato. Ele fala, eu interpretei de um jeito, a banca marcou outro. Eu nunca vou interpretar o texto de acordo com o que eu penso. Então, a dica não adianta falar assim, você tem que ler 2, 3 vezes o texto, porque não dá tempo, não dá. Então, eu vou fazer uma leitura só e uma leitura bem feita. Como assim? Primeira coisa é ler a fonte. O que é a fonte? A parte de baixo do seu texto,
Lá tem o nome do autor, de onde foi retirada, né, de onde foi retirado o texto e tal. Analisou aquilo ali, se é um texto dissertativo, se é um texto narrativo, você parte para ler o texto. E uma dica é, leiam os parágrafos e coloquem subtítulos em cada parágrafo. Então, o primeiro parágrafo, o que está falando do primeiro parágrafo? Então, eu coloco na lateral da minha prova, eu coloco o que está falando. Crio um subtítulo ali rapidinho. E vou fazendo isso em todos os parágrafos do texto. Por quê? Na hora que eu ler a questão, e se eu precisar da resposta, eu já sei onde está no texto. Então, eu já vou direto ao texto. Eu não preciso de reler o texto para procurar a resposta. Porque isso é que cansa. Vai chegar a um certo ponto que você não está querendo ler o texto, mas você está chutando a prova. Então, é mais fácil colocar subtítulos em cada parágrafo. Tá? Tem gente que fala assim, você acha que tem que ler a primeira pergunta? Não, não tem que ler a pergunta, não. Por quê? Ao ler a pergunta, você vai direto ao texto para achar a resposta. Então, você não foca naquilo que está escrito no texto. Né? Então, agora você acaba se perdendo, porque você quer procurar a resposta. Então, faça uma leitura apenas, coloca subtítulos em cada parágrafo. Se precisar, você já, pelo menos, sabe onde é que está essa anotação. Então, você vai direto ao parágrafo para analisar a resposta. Tá? Ótimo, estou levando para a vida isso daí. Cuidado com questões de compreensão e questões de interpretação. Tipo, questões de interpretação são aquelas questões assim, depreende-se do texto, infere-se que. Quer dizer, a resposta está no seu texto, mas a partir do momento que você lê o texto, o que você entendeu dele? Então, uma resposta que está além do texto. Lógico, baseado naquilo que você leu, o que você entendeu daquilo que você leu. Tá? E ter questões do tipo, de acordo com o texto, segundo o autor. Então, nesse caso aí, a resposta está no texto, que a gente chama de compreensão textual. Aí a resposta está dentro do texto, de acordo com o que está escrito no texto. Entendi. Ótimo. Agora, o que é mais fácil que as bancas cobram, que é assim, aquele ponto que todo mundo vai acertar? Que todo mundo vai acertar? Vai depender da preparação. Eu creio que é uma área de acentuação gráfica, né? É uma área de ortografia, que eu acho que todo mundo acerta. Tá. E é que todo mundo erra? Todo mundo erra a crase. Ô, maldita crase. A crase, o pessoal tem muita dificuldade, sim. Os casos proibidos, né? O que é facultativo. E as bancas agora têm uma artimanha para perguntar, é incrível. Cada vez mais elas vão modificando, né, a forma de perguntar, de questionar o aluno. Uhum. Agora, como fazer o conteúdo de português? A gente já tem um certo receio, né, com o conteúdo de português. Né? São poucas as pessoas que têm facilidade ou gostam de português. Como transformar a matéria de português de cursinho para concurso público numa matéria mais tranquila, mais fácil? O aluno tem uma tendência a achar que aprender português é ler português. Eu sempre falo com os alunos, até no presencial, não é ler português. Você vai pegar os pontos específicos da matéria. Eu tenho que saber tudo, vamos pegar uma acentuação gráfica. Não, você tem que saber as regras primordiais, as principais. Faça fichinhas só de tópicos que são importantes. Tipo, eu tenho que saber de acentuação gráfica, monossílabos, oxítonas, paroxítonas. Essas regras são básicas. Estudo básico, seja objetivo. Eu não tenho que ler uma gramática para fazer uma prova de concurso público, de forma alguma. Nem tudo que está na gramática cai na sua prova. Você precisa ter um direcionamento, ser objetivo. Seja objetivo naquilo que você vai estudar. Então, eu vou estudar de crase. Vamos pegar a crase, então. Quando que eu posso usar a crase? Os casos proibidos e os casos facultativos. Tá? E não aprofundar. Não preciso de aprofundar. Eu tenho que ser objetivo naquilo que eu estudo. Até porque o nosso tempo é irrisório. Né? Principalmente vocês da área da saúde, que agora estão aí nessa loucura devido à pandemia. Então, o tempo de vocês é muito curto.
Então, faça ficha daquilo que é mais importante que está no certame. Tudo é importante, Idris, sim, mas não precisa desgastar seu tempo lendo gramática, decorando gramática. Não é isso. Conjunções, que é a matéria que sempre cai. Pega as 5 coordenadas, as 9 subordinadas, põe numa fichinha, a tendência é memorizar essas conjunções. Então, assim, facilitar o seu trabalho, tá? Tornar o português, em vez daquela matéria extensa, chata, você vai colocar de uma maneira mais objetiva. Faça a prova, faça as questões, em cima das questões você estuda o assunto. Também é uma boa. É uma ótima ideia essa, né? A gente pode treinar, né, melhorar a nossa capacidade de interpretação da banca de acordo com a prova. Sim, Né? você pode pegar a prova, 2 provas e comparar o que cai mais numa banca, que caiu, por exemplo, de um ano para o outro, que caiu, qual que é a matéria que mais ela trabalhou, e em cima dessa matéria você vai atrás da teoria, estuda essa teoria. E quem precisar também pode entrar em contato comigo também, que eu direciono o candidato. Certo. Agora, como a Dédalus, né, para o Odilon, não citou nada de um autor específico, como que eu estudo quando não cita autores? O português é o tradicional sem regras. É, lógico que assim, as exceções vão entrar, porque não existe português sem exceção, né? Porém, você vai focar em um gramático apenas. Ela vai trabalhar, por exemplo, o que é geral, o que aborda, todos os gramáticos vão abordar. Então, casos específicos de um gramático de outro, é lógico que a banca não vai considerar, porque ela não citou nenhuma bibliografia. Então, ela vai cobrar o português tradicional, o que é base mesmo, tá? O que é comum a todos os gramáticos. Certo. Agora, no caso do Segala, que já a RBO citou, né? O que eu preciso ficar atento com o Segala, que O vai ter um Segala diferencial? ele tem um norte diferencial para crase, tá? Ele tem um direcionamento de crase para o Segala é diferente para as outras bancas. Então, o aluno que vai estudar aí a RBO, que é o Segala, fique atento aí na matéria de crase. O Segala dá um norte diferente em relação aos outros gramáticos. Após preposição até, ele tem uma conotação diferente. Certo. Então, nós já estamos finalizando o vídeo, professora. Eu quero pedir para que você, vou dar um momento youtuber aqui, para você se inscrever no canal, compartilhar, curtir, comentar aqui suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida direcionada, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, a gente está aqui para auxiliar, ajudar de uma forma gratuita, sem cobrar nada, né? A gentileza da professora disponibilizar seu tempo, né, para nos auxiliar aqui, né, e também da gente fazer com que o canal ele é voltado para o Sistema Único de Saúde, mas nós precisamos de uma comunicação melhor, um profissional de saúde que sabe português, né, vai fazer a interpretação melhor do seu dia a dia, do conteúdo que está lá o pessoal reclama muito da portaria, professora Adriana, da portaria de consolidação número 4, que ela é gigantesca, enorme, e os períodos são desse tamanho, assim. Nossa Senhora! Então, assim, tem uma pedagoga que eu dou mentoria para ela, que ela está desesperada, porque já fica perdida no meio do período e fica lá louca, sem saber como é que é. Pegar os pontos principais, tudo é importante, mas dá uma lida no geral e faça anotações daquilo que ela acha que é pertinente. Porque não tem como você memorizar, já que você falou que é desse tamanho, né? Então, não tem como memorizar tudo. Então, tem que pegar os pontos principais básicos. Gente. Não tem outra forma. Sempre... Curto, tal extenso, então é ser o mais objetivo possível. Exatamente. Então, quero agradecer, professora Adriana, pela colaboração, né, pelo auxílio aqui. Né? Eu tive o prazer de ter sua aula presencial,
né, me preparando para o curso da FUNED. Foi um prazer naquela época, é um prazer estar te recebendo aqui nesse espaço, tá? E quero deixar aí suas dicas finais, suas considerações finais, para que a gente encerre. Bom, para o pessoal, tanto do Dédalus quanto da RBO, é importante focar naquilo que você quer, realmente. Português, por mais difícil que o pessoal fala, português é muito difícil, é muito complicado, não é. É só trabalhar o português de uma maneira mais clara e objetiva. Seja objetivo naquilo que você vai estudar, tá? Então, eu vou estudar uma crase, uma regência, eu vou ser objetivo e focar os pontos principais. Não precisa de aprofundar, não precisa de pegar gramática e memorizar. Basta ler pontos adequados. Na internet, nós temos aí vários professores, como eu já falei. Seja objetivo, seja bastante claro naquilo que você quer, tá? E, com certeza, fazer as provas. A dica que eu dou é fazer provas, fazer muitas questões, viu? Tanto da Dédalus quanto da RBO. Conhecer a banca é o primordial para se fazer um concurso público e sair bem. Ótimas dicas. Quero agradecer mais uma vez a presença da professora Adriana e quero pedir que você, então, divulgue esse vídeo e a gente volta no próximo vídeo. E eu sempre digo, professora Adriana, que o SUS ele tem uma característica muito, muito legal, porque o SUS atende a todo mundo, né, sem distinção. Isso é bacana, Né? muito bacana. E o SUS é universal, esse vídeo também serve para todo mundo, tá bom? Então, até a próxima e até mais, professora Adriana. Um grande abraço para todos, boa prova, bons estudos, tá? E fiquem com Deus. Bons estudos, senta e estuda. Até mais.